Olá pessoal, vamos à parte 2 do nosso vídeo sobre Matrix de controle. Espero que vocês gostem, é o único tempo que eu tenho para gravar o vídeo é esse, então vou deixar mais um materialzinho disponível porque eu não sei quando poderei gravar novamente, tá? Quem tiver dúvida, posta lá no nosso canal no Instagram, tá ok? Então vamos nessa. Eu queria falar hoje um pouquinho sobre o que são essas religiões ou mitologias, né? Se você perceber bem, existe mitologia, né? Existe a religião, filosofia e ciência. A religião, ela é o sistema de crenças de uma sociedade, né? Então a gente pode definir, saber como que aquela sociedade pensa, age e enfim, tudo como ela se comporta através do sistema de crenças delas, que é baseado geralmente na religião que ela segue. Então a religião ela é meio que uma tecnologia que direciona o sistema de crenças e define e enquadra o sistema de crenças de uma sociedade. Então é claro que o ser humano ele sempre busca explicações sobre sua origem, a origem da sua natureza em si, né? De onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, né? E a religião ela traz essa análise de uma forma mais abstrata, diferente da ciência, tá? Tudo isso que eu estou falando são opiniões minhas, tá ok? Deduções que eu tirei de livro. Então a religião ela traz o assunto de uma forma abstrata, ou seja, uma forma, podemos dizer, simbólica, que é voltando para o nosso inconsciente. Né? Lembra que tem inconsciente, subconsciente e consciente. Ou seja, a religião, se formos parar para analisar, é sempre uma historinha. Ela sempre contém uma história simbólica, podemos dizer que é simbólica, de como funciona a realidade da origem do universo ou daquela civilização. E se nós analisarmos, nós sabemos hoje que o inconsciente ele funciona de maneira simbólica também. Por que eu estou falando isso? Porque antigamente os macacos o que eu digo somos nós mesmos, os humanos como raça, só que sem fala, tá? Nós tínhamos muito mais contato com o nosso inconsciente naquela época, porque como não tinha fala, pensamento, filosofia, não tinha comunicação, o meio de troca de informação era inconsciente, ou seja, era simbólica, através de gestos, certo? Simbologia. E sabemos que o consciente da pessoa, o que ela mostra é apenas 10% do que ela é, consciente. E o resto é tudo sobre subconsciente e inconsciente. Então Jung, ele já analisou tudo isso. Eu não estudei Jung ainda, muito de leve, conheço muito pouco o trabalho dele, mas o que Jung mapeou? Ele mapeou o consciente, subconsciente e o inconsciente e descobriu que o inconsciente tem uma linguagem. E essa linguagem é simbólica. Simbologia. Tá? Ou seja, ele percebeu, ele mapeou, ele sabe que se utilizar um símbolo, a pessoa, por mais que conheça o símbolo, ou ela saiba o que significa, isso não importa, vai funcionar do mesmo jeito, porque o inconsciente tem uma linguagem simbólica e todo símbolo gera uma produção, uma informação dentro daquela pessoa. E quanto menos conhecimento aquela pessoa tiver sobre o símbolo, mais efetivo será o resultado o poder daquele símbolo sobre aquela pessoa. Porque ele não está falando para o consciente dela, ele não está falando para o subconsciente daquela pessoa, ele está falando na linguagem do inconsciente. A linguagem do inconsciente é simbólica, tá? Abstrata.
é abstração. Então, toda essa manipulação que nós temos no mercado, grande parte podemos ver que é de maneira simbólica, através de logos, né? Nós podemos estudar simbologia, né? A magia mesmo, por si só, ela traz toda essa análise simbólica de símbolos, né? Por isso que antigamente nas religiões nós víamos muitos símbolos e muitas outras imagens. E é uma coisa interessante. Deixa eu tomar uma água aqui. Por quê? Os astronautas, eles sabem disso. Que existe o consciente, o subconsciente, o consciente, o subconsciente e o inconsciente. E a religião, ela é totalmente abstrata. Nós podemos ver a religião como abstrata, diferente da ciência, que trata as coisas de maneira material, científica. Então, não tem como, veja bem, não tem como a religião querer explicar as coisas da ciência e a ciência explicar as coisas da religião. São diferentes. Porque a religião e a ciência fazem parte do consciente que move a sociedade. Certo? Precisa ter as análises científicas, materiais, que estudam os fenômenos, mas a ciência verdadeira, né? Não aquela que oculta os resultados ou esconde as informações, como é feito hoje. Estou falando da ciência mesmo. Ciência mesmo. Certo? Que pega, analisa e passa a verdade que é. Isso funciona assim, 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 assado. Aí que, no caso, com uma séria reportagem jornalística, científica, os religiosos deveriam se adaptar ao sistema novo de crenças, abandonando as historinhas, os mapas. É uma mão lavando a outra, não uma mão contra a outra. Porque a ciência, a religião e a filosofia, elas formam a base da sociedade. Certo? A filosofia, ela não mistura tanto, ela não é nem tanto abstrata, nem muito científica. Ela é racional, ela é mais analítica. Certo? Então, a religião, antigamente, eu quero mais focar nas religiões, que é o sistema de crenças. Por quê? Existem diversas religiões, existem diversas histórias, cada Deus tem a sua história. Hoje nós vemos o cristianismo, vemos os evangélicos, vemos os budistas, vemos os católicos, quem mais? Tem Umbanda, Candomblé, xamanismo, tem a religião da deusa mãe, certo? Tem a religião, os egípcios, o islamismo, tem diversas histórias e mapas. E nós sabemos que, baseados nas religiões dos sumérios, se nós formos levar pelas informações dos sumérios, né, agregando as histórias dos Anunnakis, colocando elas verdadeiramente em campo, em jogo, nós analisamos o quê? Que cada astronauta ficou com uma parte do campo. Cada astronauta ficou com uma parte da verdade. Ou seja, um no Peru, outro, no México, outro no Egito, extraindo minérios, certo? E eles vieram do planeta deles. O planeta deles tinha toda a tecnologia, sociologicamente eram avançados, tecnologicamente nem se fala, então comparado aos Lulus que estavam aqui, que eram os macacos. Ou seja, quando eles chegaram aqui nem tinha humano, não existia humano, foi cruzamento genético. Criou-se uma raça para poder escravizar essa raça, porque eles não queriam botar a mão na massa nas mineradoras, porque eles eram deuses. E imagina só, você veio de um planeta avançado como engenheiro ou como... pode ser um engenheiro, aí você chega aqui, você vai ter que colocar a mão na enxada, aí o engenheiro vira e fala, não foi para isso que eu estudei, eu não estudei para isso. Então, né, ele não falava isso, a bióloga falava a mesma coisa, a bióloga super avançada, a deusa, a bióloga, geneticista, todos eles falaram, não, eu sou bancário, não, eu sou isso, não, sou aquilo. Então, ninguém queria fazer o trabalho braçal. E isso começou a gerar atrito, isso começou a gerar atraso na produção, porque eles tinham que entregar o ouro para Nibiru,
Nibiru. Então qual que foi o meio? O meio foi o cruzamento genético resultando nos lulos, certo? Resultou nos lulos, que é os humanos. Por isso que não existe o elo humano, certo? Por isso que não acha o elo humano. Você viu que eles comparam crânio com crânio e tenta achar? É óbvio que não vai achar, porque houve um cruzamento genético. E a mudança de crânio é totalmente diferente. Eles estavam evoluindo como macacos. Até então seguia um tamanho, dimensão, altura, largura, profundidade, massa, peso. Aí do nada surge o crânio Homo sapiens, devido a esse cruzamento. Então o elo não existe. Isso é uma opinião minha. Tá? Tudo que eu estou falando aqui são opiniões minhas, vocês pesquisem por si só. Tá? Não existe o elo humano porque nós nascemos de um cruzamento genético de uma raça subjugada para ser produtora, certo? Ser escravizada para poder ir nas pirâmides de Peru, Egito e África, né? Que vamos pegar, também tem chinesa, né? Mas vamos pegar as principais, né? Que era Peru, Egito e África, que era onde extraíam os minérios. Eram bases Anunnakis, bases de extração de ouro, para poder resgatar o planeta deles, que estavam em destruição. Né? O planeta deles sofria de problemas naturais devido à sombra deles, né? Isso é óbvio, porque não importa aonde você vai, a sombra vai atrás, certo? Então, uma sociedade que estava com problema, somatizando, começou a acontecer eventos apocalípticos devido a essa sombra, essa sonegação, essa desarmonia, cria-se eventos apocalípticos, e eles buscavam maneiras, através do ouro, resgatar e harmonizar os problemas lá na galáxia deles. O que aconteceu foi que eles geraram os híbridos e os humanos. Começaram a se apaixonar pelos híbridos, os próprios Anunnakis se relacionavam com os híbridos porque criaram-se híbridos belíssimos, né? Belíssimos, uma coisa mais maravilhosa do que a outra, porque eles queriam os mesmos que estavam lá no planeta deles. Então pegaram todas as referências dos artistas de lá, a mesma coisa, enfiaram aqui e começaram a se relacionar com as mulheres. E aí começa a dar uns probleminhas, né? Porque você não pode relacionar híbrido, porque dá problema, porque os híbridos eles tinham acesso aos corpos astrais, eles tinham mais poderes, tinham mais capacidade mental, certo? Então tem que controlar, não pode sair do controle, que senão tem uma rebelião, certo? Gente, ó, desculpa a gritaria, mas é só eu colocar vídeo que aparece som, aparece gritaria. É assim mesmo. Eu peço para vocês ignorarem, porque é só se eu pausar o vídeo, para tudo. E eu volto a fazer vídeo, continua. Vamos continuar aqui. Então, pessoal, é o seguinte. Para eles não perderem o controle dos híbridos, começou a formar-se um controle melhor, né? Eles estabeleceram leis. Não podia se relacionar depois de um determinado tempo com os híbridos. E formou-se os macacos, que começaram a servir que somos nós no caso, não tinha acesso a DNA, não tem informação, não tem aumento de QI, não tem nada disso, tira todos os atributos positivos e começa-se a escravizar essa raça. Para eles servirem, eles não questionam, não perguntam, não sabem o que é, não tem conexão com a fonte. Macacos produzem, mas perfeitos, estão perfeitos, certo? E aí o que aconteceu? Para poder aumentar a produção, eles se dividiram em vários lugares, né? Então cada lugar tinha o seu astronauta, um astronauta com sua classe de híbridos que controlava aquele local. A religião é o meio de sistema de crenças, certo? Mas se você parar para analisar... Peraí, pessoal, só um minuto. Desculpa, pessoal, tive que cortar aqui porque a gritaria tava demais, eu tive que ir lá dar uma... É impressionante, eu comecei a gravar
Trouxeram 12 crianças para minha porta para ficar gritando. Literalmente, tem umas 12 crianças ali. Né? E som alto e não sei o que, tentando interromper de qualquer maneira. Mas vamos continuar aqui. Então, cada astronauta ficou com um pedaço do território, com seus híbridos. Cada astronauta montou a sua classe, sua religião, defendendo seus pontos de vista, suas crenças, certo? Então esses deuses mitológicos, essas forças mitológicas, esses arquétipos, eles foram montados com base na religião deles, né? Essas religiões, esses sistemas fazem parte de um contexto só. Se nós analisarmos desmembrando cada religião, podemos ver que, por exemplo, o candomblé, que tem o corte, certo? E magia negra, né? Não fala magia negra, magia e corte tem no candomblé. Se nós analisarmos, eles trouxeram essas informações. Umbanda já tem um conhecimento, na minha opinião, mais voltado para ervas, conhecimento com ervas, e também tem conhecimento de magia, mas é mais voltado para a natureza, para ervas, e os orixás e todas aquelas coisas. Podemos considerar a Umbanda. O catolicismo já pega conhecimentos sobre Deus, Deus único, patriarcal, certo? Pecados e tudo mais. Então, se você analisar cada religião, tem atributos diferentes, com suas sombras, é óbvio, mas que fazem parte de um contexto só. Então, todas essas mitologias, por isso que os livros de Joseph Campbell se chama As Máscaras de Deus, porque são várias religiões, são várias histórias que determinam só o sistema de crenças daquele povo. O sistema de crenças é um mapa. Um mapa não interessa, não tem mapa verdadeiro. O mapa, você pode pegar um mapa falso, se você tiver intrinsecamente interessado em descobrir a verdade, você vai descobrir a verdade. Porque para chegar ao todo, para chegar à hierarquia da luz, qualquer mapa serve. Então a religião, ela só é uma tecnologia e você pode considerar ela como um marcador do sistema de crenças de um determinado tempo. Por isso que elas mudam muito devagar, porque elas só vão mudar quando acontecem eventos, sabe, que geralmente vem agregados de alguma história, certo? Como a do mestre, que está agregado na de Cristo, certo? Mas eu vou falar uma coisa muito pesada aqui, né? Tem histórias que diz que o mestre não morreu na cruz, né? Tem histórias que dizem que o mestre era o próprio Saint-Germain. E aí, como é que a gente vai resolver esse negócio? Tem tribos lá atrás, antigas, que você sabe qual que era o ritual delas? O ritual delas eu vou contar. É o seguinte, não estou falando que tem alguma coisa a ver, tá? É o que está escrito no livro do Joseph Campbell. Se quiser reclamar, você reclama com Joseph Campbell. As informações são jornalísticas, estão intrínsecas no livro. Que algumas tribos antigas, período paleolítico e neolítico, o que elas faziam? Era parte do ritual pegar as crianças jovens, amarrar num tronco com espinhos na cabeça, açoitar, certo? Açoitar muito, que era um processo deles de passar de menino para homem. E óbvio que eles tinham que beber o sangue, porque o sangue dava poder para eles, né? E o sangue representava o poder do corpo desses sacerdotes da tribo. E nós podemos ver as similitudes com o cristianismo. Mas são histórias. Nós não podemos levar a sério. Existem várias histórias. Várias histórias. E se você dá para cruzar, você cruza com inúmeras histórias. Inúmeras histórias, de verdade. Então, o mapa não é o território. O mapa é o mapa. Existem várias crenças, várias religiões, existem
Eu já falei um pouco das deusas mães também, que antigamente sacrificavam os homens nos seus rituais. Poucas informações tem sobre as religiões da deusa mãe, porque a da deusa mãe no começo era mais próxima da realidade, era da deusa mãe. Só que puxou para o sacrifício também. Também, gente, puxou para o sacrifício, sacrificava os homens. E do outro lado tínhamos as patriarcais, que sacrificavam as mulheres, torturavam, caçavam as mulheres. Como eles não eram deuses, eles tinham que ir na tribo do lado, conquistar a tribo do lado, certo? Trazer para dentro. Só que a patriarcal hoje é a que domina boa parte da nossa sociedade. É a sociedade patriarcal, certo? Que não sei como, mas tá durando muito tempo. Porque qual era o problema da sociedade patriarcal antigamente? Porque eles iam na tribo do lado, tiravam as mulheres, como eles não tinham mulheres na tribo suficiente, tiraram as mulheres e traziam para a própria tribo. Só que aí eles tiveram um problema, porque os guerreiros começaram a pensar, poxa, a gente vai ter que fazer isso toda vez que faltar mulher? E na tribo do lado, porque a mulher não multiplica tão rápido assim, né? Às vezes nasce homem, né? E aí o que eles falaram? Por que a gente não mata os anciões? É mais fácil a gente matar os anciões e ficar casar com as próprias mães. Foi o que aconteceu. Mas aí eles tiveram um problema, porque nasceram os filhos. Eles falaram, pô, o filho vai crescer e vai fazer a mesma coisa comigo? Então, a gente já monta umas regrinhas. Não pode matar assim, não pode fazer assado, não pode fazer assado. E assim foi se montando a religião patriarcal, onde Deus é masculino, Deus é homem, certo? E é sempre força, usa sempre força para resolver o problema. Do outro ponto de vista, temos a matriarcal, que diz que o universo é feminino, que a deusa é mãe, tudo que nós doarmos para a deusa recebemos de volta, certo? Porque a mulher era sagrada, porque elas nasciam, elas eram geradoras de vida, geravam os bebês, então elas eram sagradas. Depois desenvolveu a agricultura. As mulheres desenvolveram a agricultura, plantando semente. Aí foi mais uma assimilação entre plantar semente na terra e nascer a árvore. Então o universo inteiro deve ser assim. Tudo que eu doar, eu recebo. O problema foi começar com os sacrifícios dos homens. Começamos a sacrificar os homens para receber uma chuva, para receber aquela coisa de sempre, aquela velha história que vocês estão cansados de ouvir, para receber chuva, para receber prosperidade, para ganhar uma guerra, para ganhar um território. Gente, é o que eu falo, são sistemas de crenças. Não é para vocês utilizarem as religiões como um caminho de chegar a Deus. O único meio de chegar a Deus é pelo amor. Pelo amor e pelo conhecimento, certo? E como que você vai chegar ao amor, ao conhecimento, se o conhecimento está desdobrado? Ele está desmembrado em várias tribos, em vários países, cada um com seu atributo. E um impede o outro. Diz, não, você está dentro da nossa. Se você cruzar daqui, você é desertor, você é nosso inimigo. Não é isso que falam dos ateus? Né? Bem, se bem que eu não vou nem entrar nesse assunto de ateísmo, porque eu não tenho muito conhecimento. Mas vamos dizer das pessoas sem religião. As pessoas sem religião não são as pessoas perdidas hoje em dia, não são as pessoas que estão sem rumo, são as pessoas que vão arder no fogo, ou que, enfim, sempre tem um probleminha caso a pessoa queira desapegar da religião e ir para outra. Ela não tem essa liberdade, certo? Bem que hoje mudou muita coisa também. Mas tem os castigos, certo? Então a religião, ela determina o sistema de crenças de cada tribo. E eu acho interessante isso devido ao seguinte, voltando ao seguinte fato, voltando para Jung, consciente, subconsciente e inconsciente. A linguagem do inconsciente coletivo é simbólica, através de símbolos. Então, fica muito fácil de manipular uma nação
caso ela não entenda dos símbolos. Ela não sabe dos símbolos de magia ou de um símbolo malicioso. Então fica muito fácil jogar uma tribo contra outra tribo, uma nação contra outra nação. E são 2.000 anos de poder, 4.000 anos de poder. Porque os astronautas, levando a sério o que está escrito na tableta dos sumérios, se diz o seguinte: vocês são deuses, eles têm a chave da eternidade. Isso quer dizer o quê? Vamos supor que um humano vive 100 anos, vamos supor que um híbrido vive 500, 200, e o astronauta top de linha, esse tem toda a tecnologia para produzir um corpo perfeito, com saúde. Dura quanto tempo? 2.000 anos? 1.000 anos? 700 anos? Então fica fácil manipular, porque vive pouco também. Os humanos vivem, numa média, 100 anos. O conhecimento demora para ser passado. Tem vários sistemas rigorosos de crenças que impedem as pessoas de trocar informação, trocar ideias, trocar conhecimento, agregar aqui, agregar ali. Então fica fácil manipular dentro desse tabuleiro. Por isso que falo, não pode combater o sistema. Não se pode combater o sistema diretamente. Porque você vai dar de cara com essas patrulhas que estão há anos no poder. Anos no poder. E outra, poder, a maior ilusão é que nós podemos trocar de classe. Nós podemos até determinado ponto. Chega um ponto ali que não dá mais. Que aí, é só híbrido, só quem tem sangue híbrido. Só quem tem sangue, quem tem hierarquia, né? E nós podemos considerar isso analisando os países europeus, que príncipe casa com príncipe, princesa casa com princesa. Você acha que isso é o quê? DNA, meu amigo. É DNA, as riquezas do DNA. Estão trocando informação do DNA. Não pode contaminar com DNA lixo. O que aconteceu com a princesa Diana? Né? Não foi a princesa, eu acho que, se não me engano, foi ela. Não foi a princesa Diana, que era uma plebeia? O que aconteceu? Eu vou casar com uma plebeia. Me apaixonei por ela. Porque tem híbrido que é doido. Que não quer seguir direitinho a agenda. Você vai casar com ela? Beleza. O que aconteceu? Morreu. Mataram o menino. Sumiu. Morreu. Sumiu do mapa. Por quê? Eles não vão misturar o DNA híbrido com lixo, que é o nosso DNA todo ferrado, que nós estamos reconstruindo o DNA. A partir do momento que estudamos todos os mapas, por mais que tenha desinformação, nós somos responsáveis por toda essa limpeza do DNA humano, reprogramando o DNA com todas essas informações. E aí, os filhos dos filhos, vai limpando. Entra geração, sai geração, entra geração mais melhor, e assim vai. Por isso que, leia o máximo que tu puder. Expanda o máximo de consciência que tu puder. O mais harmônico possível. Porque você não sabe o bem que você está fazendo pela humanidade. Você não precisa nem assumir nenhuma missão de alma. Veja bem. Só ficar quietinho, estudando, lendo, aprendendo, se desenvolvendo, tendo amor, ajudando ao próximo. Morreu, deixou os filhos, deixou um filho aí. Se não quiser deixar filho, não tem problema, tá tudo resolvido. Reprogramou o DNA humano, elevou a consciência humana. Tá fazendo um bem imensurável. Imensurável. Mas voltamos para o sistema. Tem as religiões, eles têm a tecnologia, têm acesso do campo astral, podem ir, entrar e sair. Fica muito fácil manipular desse jeito. Por quê? A parte da religião deles está resolvida. A parte filosófica deles está resolvida. A parte científica está resolvida. E eles sabem que são 3 pernas que compõem uma sociedade, e para eles não tem problema nenhum de se criar um Deus com isso, usando essas 3 forças. Eles são sincronizados, estão trabalhando em harmonia, vivem mais. Pois é, gente. Então chegou a hora de... mas Theo, poxa vida, isso é ruim?
Não, não é ruim. Eu estou te dizendo o seguinte: primeiro, assume o teu lugar como espírito infinito e eterno. A individuação é esse processo de conscientização da centelha divina. De você se conscientizar que existe uma centelha divina dentro de você, que você é Deus, certo? E que você é eterno, que você pode criar a sua realidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é estudar muito e ler muito, expandir bastante a consciência, praticar bastante o amor, bastante o bem, para se alinhar às energias e os arquétipos do todo. Porque o todo também tem as suas energias do amor, que nós temos que nos alinhar com essa frequência. Por que você acha que Deus é tão mascarado assim desse jeito? Por que tem tantos deuses? Por que tem tantas indiferenças, tantas separações? Justamente para poder te manter dentro do espaço-tempo deles, que é pequeno, que é curto. É muito curto o espaço de atuação negativa, em comparação com as realidades da hierarquia da luz, que tem muito mais espaço. Porque para poder saltar em informação, tem que ter amor, luz e harmonia. Senão você não consegue criar tecnologia. Chega uma hora que limita. Eles bateram nesse limite. Eles que eu falo é os negativos, não estou falando dos Anunnakis, tá? Os Anunnakis também são responsáveis pelo que aconteceu aqui. Mas os negativos, eles chega uma hora que bate, que não tem mais como crescer, não tem mais como empurrar com a barriga. Ou resolve a sombra ou não cresce. Então o que fizeram? O que eles fazem? Eles criam um sistema deles. Por quê? Você acha que lá em cima a economia é outra? Nikola Tesla já descobriu energia livre há não sei quantos anos. Na luz tudo é rápido, é muito rápido. A economia, é outras informações de economia, certo? As pessoas têm outros insights, funcionam em sincronia, em harmonia. É outra coisa. O sistema financeiro de moeda é deles. É o sistema deles, prisional, econômico. Então eles criam, eles estão arquitetando a matrix deles para poder ter um território entre esse espaço de tempo. Fazer o quê? Crocodilo é crocodilo, tem que ter espaço para crocodilo. E como você sai do radar deles? Estudo, até que chega uma hora como o Buda mesmo teve, né? Foram milênios de estudo, chegou uma hora que ele alcançou a iluminação. Ou, de uma maneira mais simples, você estuda, se harmoniza, começa a criar sua realidade, e a partir do momento que você estuda e cria sua realidade, você desaparece de uma realidade e aparece em outra. Simplesmente desaparece e aparece em outra. Para leigo, tá? Vamos falar para leigo. Você dorme, no outro dia você acorda numa terra paralela, harmônica. Aí no outro dia aí você estuda de novo, vai ficando mais impecável a realidade, vai trocando e se alinhando com a verdade do amor do todo. Certo? Então você não precisa confrontar o sistema diretamente. Não é se opor contra o mal. Para eles, você só pode desejar amor. Quando alguém te faz mal, você não está impedido de sentir raiva por aquela pessoa. Mas você tem que, no fundo, desejar amor e luz para aquela pessoa. A única forma disso ser resolvido é você desejando amor e luz ao próximo. Porque se você desejar qualquer outro pensamento ou sentimento, você só vai agravar a situação em que se já se encontra aquela pessoa, ou seja, ela vai ficar pior e você vai baixar a sua frequência. Então, quanto mais separação tiver, melhor. De sexo, vemos o machismo contra o feminismo, que são as religiões patriarcais contra as matriarcais também. Ideologia, socialismo, comunismo, centrão, certo? São várias lacrações, né? Lacres e mais lacres, lacrando
ideologicamente, sexualmente, aí criam-se opções sexuais, todo tipo de separação, né? Ou seja, já é uma raça inferior. Não basta ser uma raça inferior. Tem que lacrar com essas ideologias. E como eles estão há milênios avançados do que isso aqui, é fácil para eles. A coisa mais fácil é tirar uma ideologia destrutiva e inserir na mente de uma tribo, e aí você tira uma outra ideologia contrária, mas que funciona aos trampos e barrancos, economicamente falando, né, na base do enter aí, como nós vemos hoje. E aí quando você cruza as duas, é óbvio que vai ter retaliação, tanto de um lado quanto do outro, né? E aí ela destrói a sociedade e mantém o povo ocupado. Conflito, tensão, pressão 100% do tempo. As pessoas ficam presas nesse holograma de combate. E isso é uma situação gravíssima. Porque para liberar essa pessoa, ela tem que chegar à verdade. E ela não vai querer enxergar a verdade de que ela cria a realidade dela. Ela está inserida dentro de um jogo complexo, onde as verdades se complementam, onde ela não tem nem noção de quem ela é ou o que ela é. E o pior, as ideologias são massacradas de goela abaixo, fazendo a pessoa se acomodar a si mesma. A pessoa fica acomodada. Ela fica acomodada. Não tem o que você fazer, não tem como você tirar ela de uma ideia. Como que você vai fazer isso? Como que você tira alguém de uma ideia? Se fosse tão fácil assim, a cura dos loucos tava facinho. Né? Se bem que não é toda vez loucura mesmo, né? Às vezes enfia uma chave na cabeça no campo astral do cara, o cara fica louco. Mas como nós só vemos matéria, né? Só vê material, só vê o físico. Não chegamos nesse nível ainda de tratar as coisas, porque se as coisas fossem tratadas fisicamente e do outro lado, o lado espiritual, era fácil resolver. Mas como só vê o lado físico, fica muito mais complicado. Muito mais complicado. Né? Então, é muito complicado. Bem, por isso que eu volto, gente, eu falo, não confrontem o sistema. Superem o sistema, sejam mais espertos. Muito mais espertos. Aumenta o poder de vocês. O dinheiro é bom. Dinheiro é bom. Né? Essa crença que dinheiro é ruim, que os ricos não entram no céu. Você não tem opção. Você já nasceu aqui, você já está aqui, você já despertou. Agora, meu amigo, ou você joga o jogo, ou tu pula fora do barco. E não tem como pular fora, porque você já ganhou a vida. Você já ganhou tempo de chi. Ou você dá seus pulos ou você joga o jogo. Para quem está jogando o jogo financeiramente, trabalha, estuda, faz o bem, pratica o melhor que você pode, lê o máximo que você pode, estuda o máximo que você pode e sempre agradeça e ancore essas realidades de luz e de amor, porque nós somos ancoradores de luz e amor. Você pega 4 sacerdote bom, mago, pesado, os caras seguram a realidade só no astral, só na intenção, só no pensamento, no pensar e sentir. Eles não precisam estar diretamente envolvidos no processo econômico. Eles podem estar nas sombras, ocultados, ancorando essas realidades que eles querem que aconteça. Não eram isso que faziam com Akhenaton no Egito, há não sei quantos anos atrás, na estátua dele? Não faziam isso, jogando energia negativa na estátua? Todo dia? Faziam isso com o cara. É exatamente isso que... Então, do mesmo jeito que pode ser usado pro lado deles, pro da luz também pode. Por que não? Você desejar o seu bem, o seu amor, a sua prosperidade, se alinhar com a verdade do todo, agradecer por
cada dia mais próspero, cada dia mais alinhado com a realidade do todo, e não precisa ficar se preocupado com os eventos, ou economia, ou o sistema de crenças, ou as religiões. Tudo isso é dissolvido, desintegrado, reajustado, a cada dia vai se alinhando mais com a verdade do Pai, ou da Mãe, ou da fonte, da unidade, certo? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O jogo é esse, do poder. Lembrando que Akhenaton foi o único faraó que tinha equilíbrio com as energias Yin e Yang, certo? A energia Yin e Yang equilibrada, Nefertiti imperava de igual para igual com ele, né? Não é à toa que fizeram de tudo para destruir com esse governo, porque as outras crenças ou são matriarcais ou são patriarcais. O que isso quer dizer? Que ou é o Deus ou a deusa, certo? São partidos. O Deus, a deusa. O Deus, a deusa. Não tem esse negócio. E o que ele fez? Ele se separou. Primeiro que ele falou, não tem deuses aqui, nem Deus, nem deusa. Só existe uma fonte. E aí ele colocou a imagem, o Sol. Mas o Sol, todos sabem que não era o Deus Sol. O Sol representava uma fonte de luz. Uma única fonte de luz. E que todos abaixo dessa fonte de luz eram deuses. Todos eram deuses. E ele colocou essa fonte de luz como representação o Sol, né? Na verdade não é o Sol, todo mundo fala que é o Sol, mas é uma fonte de luz brilhante, para as pessoas não poderem tocar, palpável, certo? Ou seja, foi o jeito que Akhenaton encontrou para as pessoas não adorarem deuses físicos e não criar estátua. Então foi a maior revolução, porque o cara chegou, libertou todos os escravos, certo? E aí colocou Nefertiti como faraó de igual para igual, ajudava ele. Então, era um infiltrado de alto nível. Por isso que eles controlam, eles não têm controle de quem vai nascer e como vai nascer. É quem que vai descer nesse corpo dessa criança híbrida ou astronauta. Então eles acompanham a criança, esperam a criança crescer. Se eles verem que a criança está indo para o outro lado, contrário ao partido deles, se livram dela. Frio, calculista, é o que é. Mas eles não estão em todas as realidades, porque o espaço deles é curto. Muito curto. E se eles derem um salto em consciência, eles saltam em amor e vão para essas realidades onde existem forças extremamente mais poderosas do que eles. E eles vão ter que se alinhar à verdade, que é contrário ao interesse deles. Que é o que acontece o que aconteceu com os nibiruanos, né? Na verdade, eles vieram para cá, se instalaram aqui. Às vezes tem umas disputas entre eles mesmos, né? Normal. E o espaço de controle deles é muito pouco, é muito pequeno. E agora nós estamos numa época de revelação das coisas. A verdade está vindo à tona, vai vir à tona muitos documentos, vai vir à tona muita coisa boa, muita revelação, muita informação. Estamos nesse processo de revolução e quanto mais você estudar, mais você vai experimentar esse processo. Porque o processo de ascensão é o salto quântico universal, certo? Que é quando há esse salto quântico, né? Ou seja, a fonte manda aquela força de amor para todo o universo, levando luz para todas as matrizes, que é o processo de despertar. Lembra que Deus, a fonte, ela precisa esquecer que é Deus. Ela precisa esquecer que é Deus.
né? Só que como ela sabe que tem centelha que gosta de ficar aprisionada, sem fazer nada, vivendo a vida, chega um momento que, se eu não me engano, eu não sei se é a cada 3.600 anos, eu acredito que seja a cada 3.600 anos, o todo dá um salto em consciência. Pum. Então, nesse salto de consciência, o que todo mundo, os espiritualistas falam? Que é uma grande emanação de amor por todo o universo, né? Que emana amor por todo o universo salta em consciência, os seres que não estão despertos despertam para essa verdade e resgatam. Ele puxa todo mundo, ele puxa para lembrar a sua origem. Então, de um jeito ou de outro, querendo ou não querendo, a pessoa passa por esse processo. Resistindo ou não resistindo, dói, né? Porque quando puxa o freio, dói. É óbvio que dói. Somatiza, pela doença. A pessoa resiste de todo jeito porque ela não quer ver que ela é Deus. Ela já está acomodada, né? Mas todos nós temos a oportunidade de voltar. Todos nós passamos por esse processo e todos nós vemos a verdade. Não tem um ser que não passa por esse processo e é ocultado dele. Então não existe. Eles sabem que eles têm poder durante um curto espaço de tempo, durante um curto espaço físico também. Mas eles são deuses por causa disso, né? Eles são deuses por causa disso. Se reorganizam, porque eles estão arquitetando, mapeando a matrix deles, né? Lá em cima tem quantos PhDs em economia, psiquiatria, psicanálise? Poucos, não são tantos assim. Porque a partir do momento que esses seres alcançam a luz e o conhecimento, eles passam a evoluir em outros sistemas planetários. Eles veem que todo esse poder não faz sentido. Existem forças e conhecimentos na luz superiores 10 vezes. Eles não precisam estudar tanta psicanálise para isso, para entender, né? E eles têm acesso à tecnologia, têm acesso à informação, acesso ao amor, acesso a isso, acesso àquilo. Então não faz sentido estudar tanta economia assim. Mas lá embaixo tá cheio de economista, psicanálise, e isso e aquilo, e bomba nuclear, e militar, e não sei o que lá. Porque eles estão montando o sistema de crença deles, o negócio deles é esse. O espaço que eles têm para ficar é mínimo. Então eles têm que trabalhar para arquitetar tudo e manter a prisão perfeita, certo? Os arquitetos do universo, mais ou menos isso. Então, as pessoas que vão despertando, elas estão despertando, elas vão acessando mais informação, vão estudando, vão mudando, vão se transformando, vão desaparecendo de uma realidade, dando um salto quântico e aparecendo em outra. E não é depois da morte. Você não precisa esperar depois da morte. Em vida. Eu estou falando em vida. Eu não vou nem contar a morte. Estou falando em vida. Se a pessoa se resolve em vida, já está ótimo. Quando ela bater as botas, tudo o que ela está sentindo, o que ela está pensando, a pessoa que ela é, vai se manifestar muito intensamente depois que ela cruza, ela só se liberta do campo físico. Certo? Então, se for uma pessoa resolvida, com amor, com paz, com não sei o que, com isso, com aquilo, não precisa ficar apavorado. Ai meu Deus, para onde eu vou? Você já vai cair, vai criar já um ambiente totalmente harmonioso. Totalmente harmonioso. Mas, em compensação, se a pessoa passa por outro lado zoada, com baixo índice frequencial, nós sabemos que ela tem uns problemas, né? Ela começa a criar um inferno inexistente. Nós dizemos inexistente porque a fonte é por amor. Certo? Então ela cria um inferno mental. Que são as pessoas que nós podemos ver no umbral, né? E elas acreditam. É que nem alguns livros que eu leio, né? E o professor Hélio Couto mesmo fala que, tipo, a pessoa bate as botas, aqui era soldado, vai pro outro lado e continua a guerra.
E acha que está viva. Continua a guerra lá. Entendeu? Porque ela continua naquele tunelamento, né? Nós chamamos isso de tunelamento, quando a pessoa quer acreditar naquilo e acabou. Só que ela esquece que há um alinhamento com a realidade total. A verdade total, o amor. E toda vez que nós nos desalinhamos com essa realidade, obviamente, cria-se uma sociedade esquizofrênica, com problema de saúde, problema mental, guerra, morte, tudo isso está junto, né? Porque se existe uma realidade total e você se desalinha dela, você cria uma sociedade esquizofrênica, problemática, certo? Então é aí que está o problema de alguns quando há o desencarne, né? Que elas ficam nesse loop, né? Ficam presas a si mesmo, estão presas ao próprio sentimento. Aí como é que faz? Porque alguém tem que descer lá e resgatar. Só que descer lá já não é nosso território da luz. Entende? E é uma grande e vasta área, gigante. São poucos que estão na luz para ajudar bilhões que estão lá embaixo. Como é que você faz? Tem que descer, se arriscar, certo? É assim que funciona. Então, eu vejo muitas pessoas estão preocupadas com as naves descerem aqui, e os ETs, e os alienígenas, que não sei o que lá. Gente. É um contínuo. Tá tudo junto. Tudo vai ser revelado. Nada que... Nem tá isso na Bíblia? Nada que é oculto muito tempo, pode ser oculto, nada que não possa ser revelado, alguma parábola assim. Aquilo ali é verdade. Porque no momento da ascensão é revelado, mas é a cada 3.600 anos. Aí, você vai esperar 3.600 anos para poder descobrir a verdade? Sendo que você pode acelerar o seu processo agora, estudando, tendo conhecimento. Cada vez que você conhece, estuda, assimila, você vai mudando a frequência, vai acessando terra melhor, vai acessando energias melhores, os eventos vão mudando para melhor, não só na sua vida, mas na vida dos seus irmãos. Agora, um ponto-chave é que você precisa também evoluir em amor. Não adianta só evoluir em conhecimento. Tem que praticar o bem, tem que amar o próximo, tem que ajudar. Porque o amor é muito mais importante do que o próprio conhecimento. Todo o conhecimento que foi liberado hoje foi a maneira que a hierarquia achou para poder utilizar isso como ferramenta de despertar. Ou seja, eles utilizaram o nosso sistema de crenças para poder causar um despertar. Mas o que salva é o amor. O amor é mais importante do que o conhecimento. O amor é o próximo. O amor a Deus, principalmente. Querer e amar, acreditar que Deus é uma fonte de amor imensurável. E sentir isso. Sentir e personalizar, aplicar isso na sua vida. Pronto, está resolvido. Está resolvido o problema. Não precisa ficar... porque as pessoas elas tentam mapear mentalmente o que vai acontecer. Certo? Mentalmente. Com o consciente. Com o consciente. Elas tentam mapear. E elas ficam apavoradas se elas não conseguirem mapear os próximos eventos. Ninguém tem os próximos eventos. Principalmente porque você muda toda hora os eventos. Através dos seus pensamentos e sentimentos, os eventos mudam também. As interferências mudam também. Então você não precisa ficar preocupado com nada. Só precisa mudar internamente. A única responsabilidade que nós temos é mudar internamente. Voltar, como Jung fala, né, pro inconsciente. O inconsciente é o quê? O conhecimento abstrato. Né? Simbólico. Além do conhecimento simbólico, sabemos que tem os arquétipos.
as forças primordiais. O que Jung mapeou? Ele percebeu que essas tribos tinham semelhança com problemas mentais. Era repetitivo. Então ele foi analisando alguns conhecimentos. Eu não sou tão conhecedor com Jung. Não comecei a estudar o material dele ainda, superficialmente. Então se eu pecar aqui em algum conhecimento agora que eu vou falar, peço para os junguianos não me retalharem, tá ok? Mas ele começou a analisar essas repetições de padrões e percebeu que são arquetípicas, né? Que existem arquétipos. E ele descobriu a linguagem do inconsciente, simbólica. Aquilo que você colocar na sua casa como imagem, como símbolos, como referência, produz uma energia, uma força que impacta diretamente no seu estado de pensar, de agir e de ser. São as forças primordiais. Hoje nós podemos ver que a sociedade vive, a maioria, embaixo do arquétipo dionísico, né? Que é a bebida, a canção, a música, né? Só que o que acontece? O que Jung fala? Ele diz que um arquétipo ele tem vários complementos. Por exemplo, o arquétipo do Dionísio. Tem a música, o vinho, a bebida, a canção, né? Tem a parte do bode também, né? Que comia o bode, né? Que sacrificava o bode, e depois mesclou, acharam muito duro, soltavam um bode, mas tem um bode, certo? Sempre tem um bode no meio das coisas dionísicas. Então, um arquétipo ele é uma força que puxa vários compostos. E as pessoas vão se encaixando nesses arquétipos. E o Jung ele mapeou tudo isso. E é muito interessante, muito importante isso, né? Porque o inconsciente ele é abstrato. E a ciência, sabemos que é físico. São contrários, gente. São coisas totalmente diferentes, tá? Uma coisa é totalmente diferente da outra. O trabalho do Jung eu não me aprofundei ainda, mas é uma grande chave para o sucesso se você souber estudar e souber o conhecimento dessa abstração dos símbolos que trabalham no seu inconsciente. Porque foi como eu disse, antigamente nossa linguagem era mais simbólica do que hoje. Era mais simbologia. Certo? Podemos ver isso até a partir dos hieroglíficos egípcios, que era mais simbólico, né? Porque eles sabiam da força do símbolo no inconsciente. E quando a pessoa não sabe disso, é batata para manipulação. Batata. Mas você pode utilizar desse conhecimento a seu favor para poder vivenciar dentro de arquétipos de forças que vão te levantar e te exaltar em níveis de energia harmônicos. Você vai poder trabalhar junto com essas forças. Por isso que o trabalho junguiano é muito válido. Totalmente válido. Eu espero de verdade daqui a um tempo poder ler mais sobre o trabalho junguiano e trazer a minha opinião. Para não estender, eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu acho que já está ótimo. E fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos vocês. E até mais, pessoal.